Tirando para lá e para cá. Quer dizer, para cá não tá vindo nada, né? Para lá. Vamos lá. Dinheiro gasto pelos clubes, e é bom a gente citar isso, no mercado interno, transferências entre os clubes aqui no Brasil, tá? Durante todo o ano de 2016, girou 69 milhões de reais. Durante todo o ano de 2017, 81,3 milhões. De janeiro a setembro de 2018, ou seja, neste ano que está terminando, 112 milhões. Agora, só de outubro a dezembro desse ano, ou seja, né, 3 meses aí, 2 meses, né, se contar 3 períodos, mais 2 meses, quase os mesmos 112 milhões que giraram de janeiro a setembro. E aí mais uma telinha aí na sequência. O Palmeiras, por exemplo, tá? Aí o trio que mais investiu para a próxima temporada nesse mercado interno. Então, quando você vê o São Paulo não tá ali o Hernanes, é porque o Hernanes veio da China. A gente tá falando só de mercado interno, é bom frisar. O Palmeiras, Zé Rafael, Arthur, Marcos Rocha e o Matheus Fernandes. 15,5 milhões em um, 14,5 em outro, 5,5 no Arthur, 8 no Marcos Rocha. O São Paulo, Pablo, 26,5 do Atlético Paranaense e o Léo Pelé, 3 milhões. E o Flamengo, uma só contratação, mas pesada, alto valor, Rodrigo Caio, 22,2 milhões, lembrando, em reais. Alguém consegue identificar por que essa coisa, agora esse dinheiro circulando aqui dentro? Está muito caro pegar lá fora, os clubes estão tentando se entender aqui dentro, porque você sempre tem aquela história, não vou reforçar o adversário, prefiro vender para fora, emprestar para fora, do que... E isso não está... O Rodrigo Caio, por exemplo, foi até falta de opção. O São Paulo preferia vendê-lo para fora. O Pablo também. Acabou sendo uma falta de opção. Então, um clube, o Flamengo, ou o São Paulo, ou o Atlético Paranaense, chegaram à conclusão de que, ok, então eu estou querendo fazer um dinheiro com esse jogador, tem uma proposta interna já que não tem do exterior, e aceitou. Então, acho que um pouco é isso também, né? E não dá para os clubes daqui tirarem jogadores brasileiros que estão no exterior, ou outros jogadores que estejam realmente também muito bem. Bom, você está falando mais aqui no nosso mercado interno, né? Uhum. E no nosso mercado interno a oferta é muito pequena. A gente não tem uma quantidade de jogadores bons, assim, disponíveis para serem negociados. Então, para você ter uma contratação, uma transferência bombástica do Vasco para o Palmeiras, como já aconteceu, do São Paulo para o Santos, do Grêmio para o Cruzeiro, sei lá, não tem. Então, são muito poucas. Vê, olha, isso é muita miudeza, né? Sim. Não dizendo que os jogadores sejam ruins, mas não tem nada que abale. Você pega aí 110 milhões, metade disso foram gastos por 2 clubes, Palmeiras e São Paulo. Mais da metade, né? Palmeiras... Está falando agora de outubro a dezembro? Se você pegar Palmeiras, ali, por exemplo, você pega o Palmeiras, o São Paulo... O Palmeiras tem 30, 35 milhões, acho que o Marcos Rocha 8, né? O São Paulo só com o Pablo e o Flamengo com o Rodrigo Caio já joga esse valor aí para... 3 clubes, né? 45 milhões, por exemplo. São Paulo que contrata para poder voltar ao mercado, o Palmeiras e Flamengo são os times que hoje têm o poderio de chegar e falar assim, aquele ali, vamos lá, vamos conversar, vamos trazer para o nosso time para fortalecer. Eu acho que os outros clubes, aí vai ser tudo naquela questão da base da troca. O que o Santos São Paulo propôs para o Santos? Trellis com o Vitor Ferraz, mais um jogador da base, ou enfim, alguma coisa assim. Tinha a história do Rodrigo Caio. Nós caminhamos para esse tipo de mercado. A gente estava falando de Luan com o Thiago Neves. Mas nós caminhamos para esse tipo de mercado até pela questão de gerações, né? Fora. As gerações que estão fora, para trazer, não são... Acho que não são aqueles grandes nomes que se destacaram, porque os que se destacaram, eles permanecem lá. A geração que está lá fora, para voltar, não é mais aquela geração que você fala, né? Poxa, Diego, não é mais. E aí você tem esse mercado interno que tem Palmeiras e Flamengo, que são os grandes compradores, e as equipes que começam a... Eu lembro até que eu comentei com o Jean uma vez, que a tendência é que os clubes brasileiros aqui, pela falta de dinheiro, os clubes, tirando esses que estão na frente aí, iriam fazer igual se faz na Europa, na Itália especialmente, porque na Itália tem muito isso, né? Troca e lá usam chama comproprietar, né? Que você
Você tem a compra e tem o direito, e dependendo do que você faz uma coisa, Parceria, o time né? fica. Com sócios. Não Mas é? às Você vezes tem que pagar você tem que por pagar metade. por metade do depois. Tem uma série de coisas assim. O que vai acontecer aqui no Brasil. Agora, é legal a gente também considerar, quando a gente está falando de mercado interno, de negociação, de transação de mercado interno, a gente está falando do dinheiro que sai dos clubes brasileiros e que entra nos clubes brasileiros. Sim. Então, não necessariamente é um valor investido que enfim, para clubes, não necessariamente não. Não é um valor que você investe e que você não tem de volta. Né? Eu não estou falando, evidentemente, do clube específico, mas no futebol brasileiro, todo esse dinheiro que a gente falou que foi gasto pelo Palmeiras, gasto pelo Flamengo ou gasto pelo São Paulo, ele foi para o cofre de algum clube brasileiro, que também tem a necessidade de venda. Então, acho que isso tem a ver com... Não significa que os clubes brasileiros estão mais ricos, né? Porque se a gente estivesse falando, não, os clubes brasileiros estão gastando muito dinheiro e agora eles estão indo buscar atletas lá fora e estão pondo... Não, isso aí tudo... O próprio caso do Rodrigo Caio, eu acho que é uma demonstração disso. Por que o São Paulo tem dinheiro para investir também? Porque faturou mais de 22 milhões de reais vendendo o Rodrigo Caio para o Flamengo. Então, acho que as transações, elas se alimentam aí, né? Os clubes se alimentam com esse mercado interno, está longe de significar que os clubes têm mais dinheiro. E é o que o Antero falou também. Acho que o fato de você fazer as negociações internamente significa que esses jogadores não têm mercado dos clubes mais ricos, pelo menos, lá fora. Porque se tivessem, evidentemente, os clubes brasileiros prefeririam vender para esses times de fora, né? Não só porque você não abastece um rival, porque você não dá jogadores para um rival, embora nesses casos a gente possa falar do... Ok, o São Paulo reforçando o Flamengo, de resto, acho que a gente não tem clubes que briguem no mesmo patamar desses três que a gente... O Atlético reforçando o São Paulo, mas eu estou entendendo o que você está falando, é isso. Agora, estamos falando também... Mesmo a rivalidade de São Paulo e Flamengo não é como se, por exemplo, o Rodrigo Caio estivesse indo para o Corinthians, para o Palmeiras. É isso. E outra coisa, assim, é claro que também, não só por esse motivo, mas porque os clubes do exterior pagam mais, se os clubes brasileiros tivessem a possibilidade, eles teriam vendido todos esses jogadores que a gente listou aí para clubes lá de fora, para clubes que pagassem eventualmente mais, mas essas ofertas não chegaram. Verdade. Fala, Antero. Oi? Fala. Aqui. O que Era foi? só completar. O que ele estava falando, eu estava lembrando do Vitinho, quando voltou para o Flamengo. Sim. Eu estava pensando nisso, a gente vê como nossa, uma festa, uma coisa, como se fosse assim, pô, o cara que vai voltar para arrasar. Né? E teve uma participação ali até discreta, e é o que seria mesmo, né? Mas é que na ausência de grandes contratações, grandes nomes, às vezes um desses que volta já... Ou o próprio Gabigol, né? Voltou para o Santos, se bem que o Gabigol foi até artilheiro do campeonato. Mas é isso, é provocado por essa carência que nós temos de grandes jogadores disponíveis no mercado, que possam ser contratados pelos principais times. Outras transações aí, né, que os que puxam a fila, a gente destacou aí, o Palmeiras, o São Paulo e o Flamengo, mas, por exemplo, o Corinthians foi atrás do Ramiro, acabou trazendo, do Grêmio. O Grêmio estava de olho no Everson, goleiro do Ceará, aí a coisa não deu certo, já está de olho no Gatito, goleiro do Botafogo. Quer dizer, as transações no mercado interno, elas continuam, né? Os interesses, as propostas vão surgindo também, que a gente destacou os três, mas outros clubes também estão atrás aí de jogadores trabalhando no mercado interno mesmo. O próprio Luan do Atlético interessa ainda ao Corinthians, que não seria mais uma troca, o Corinthians teria que pagar totalmente o Luan, enfim, tem muita coisa acontecendo nesse sentido. Mas as contratações são por parte dos clubes mais fortes. Sim, então, nós estamos citando o São Paulo, o Palmeiras, o Grêmio, o Flamengo... Esses que vão tentando, o Galo um pouco menos, o Cruzeiro um pouco menos. Mas acho que assim, elas são por parte dos clubes mais fortes, mas talvez o que tenha mudado mesmo esse patamar em relação aos anos anteriores é que hoje você tem, de fato, dois clubes financeiramente podendo gastar dinheiro. Nem é o caso do São Paulo. Estou falando do Palmeiras e estou falando do Flamengo, é o que o Zé falou, né? Se você olhar na soma ali total que a gente mostrou, mais da metade a gente está falando dos investimentos feitos por Palmeiras e Flamengo. E é um cenário relativamente novo no futebol brasileiro, exceto quando a gente tinha, sei lá, o Fluminense com a Unimed e tal, casos muito específicos, né, de investimentos pontuais.
Palmeiras com a Parmalat. O Palmeiras com a Parmalat, o próprio Corinthians com a Hicks. na época do Kia, com a Não, a Hicks foi antes, essa MSI. MSI. Assim, a gente está falando de 2 clubes que hoje têm condições financeiras de contratar jogadores por valores que não se contrataria. Né? Quando você ia imaginar que você ia contratar um jogador por 22 milhões, um zagueiro por 22 milhões e Mercado meio interno, de né? reais Mercado interno. no mercado interno, né? Então, acho que isso também está colaborando demais para esse aumento substancial que a gente viu nos números. Tem, eu tô sentindo falta de Everaldo. Geraldo Marques? Não, sem ele vai tirar, estar mas entre é nós. verdade. Eu, particularmente, Ontem- não estava